Olá, meus queridos e amados irmãos, evangélicos, evangélicas, cristãos de todas as ramificações. Shalom, que a paz do Eterno esteja com você. Eu quero mostrar o que vem acontecendo há alguns anos dentro das igrejas evangélicas e talvez você acredite nisso daqui e você pensa que realmente as coisas irão funcionar na sua vida por causa desse tipo de campanha. Isso nada mais é do que uma articulação arbitrária, é uma adulteração, isto é pecado, tá vendo? Isso é pecado, ok? Isso é um crime espiritual que se faz. É um abuso das escrituras, é uma desobediência ao próprio Eterno, ao próprio Deus. Esse senhor aqui faz uso inapropriado das Escrituras quando lhe convém. Quando ele explorou, quando ele foi oportunista, né, e perverso em relação ao jornalista da Record, Marcelo Rezende, a mando do Edir Macedo, fez uma matéria que desbancou o seu império, ele ficou sabendo que o Marcelo Rezende estava com câncer, porque o mesmo veio e declarou isso ao público, aos seus fãs. O que ele fez? Ele usou um texto isolado das Escrituras, onde diz que o Senhor tornaria como folha seca, como a erva seca. Ele usou da dor, da doença, não é? Olha como esse cara aqui é inescrupuloso e ele é perverso quando quer. Isso não faz parte da natureza, nem do Espírito de Deus, e nem dos ensinamentos de Deus. Jesus disse, orai por aqueles que vos perseguem, ok? Mas no caso, o Marcelo Rezende não estava perseguindo ele, cumprindo ordem apenas do seu patrão, que era o Edir Macedo na época, porque ele era jornalista contratado da Record, e fez uma matéria contra ele. Ele usou o texto da palavra de Deus em cima da doença do Marcelo Rezende. Então, quando lhe convém, eles usam textos isolados, eles invertem tudo ao favor deles e contra a pessoa. Agora eu quero que você preste bem atenção nisso daqui. Você foi enganado, está sendo enganado por esse falso apóstolo, ok? A sua Bíblia, o crente evangélico, na epístola em grego, carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2 e versículo 3. Eu vou ler 3 versículos para você entender. Ele diz assim, o apóstolo verdadeiro e único Pedro de Jesus, não é? Os falsos doutores. Aqui não dá para chamar de doutor, porque ele não tem estudo para isso. Ok? É uma pessoa semi-analfabeta que não terminou nem o ensino fundamental, nem a 4ª série, eu acho. Pelo que dizem, né? Veio do campo. Bom, Pedro vai dizer assim, houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo, no meio da igreja. Como haverá entre vós falsos mestres, os quais trarão heresias perniciosas, ok? Negando o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si repentina destruição. Quando é que esse Senhor aqui nega Jesus? Quando ele passa pano, quando ele joga para debaixo do tapete a orientação de Jesus aos verdadeiros apóstolos dele. Mateus 10, 7 ou 8. Jesus vai dizer assim, curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios e ressuscitai os mortos. Contudo, porém, de graça recebestes e de graças dai. Ok? Então não é para cobrar absolutamente nada de ninguém. Beleza? Quando se coloca isso daqui para você comprar como propósito, campanha, sacrifício, isso daqui está sendo cobrado, ok? De forma abominável, usando o texto das Escrituras e a palavra do Eterno. Negando o Senhor, que os resgatou e trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão
suas doutrinas dissolutas, e por causa deles, o caminho da verdade cairá em descrédito. Presta atenção agora no que o apóstolo e único verdadeiro, não é? Me refiro a Pedro, porque os de agora não são apóstolos, tá? Isso é conversa para boi dormir, beleza? Vamos lá. Ele vai dizer na sua carta, segundo Pedro 2:3, por ganância, por avareza, não é? Procurarão com discursos fingidos. Procurarão com discursos fingidos fazer de vocês objeto de negócios. Fazer de vós objeto de negócios. Fazer de vocês comércio. Mas seu julgamento há muito está em ação e a sua destruição. Então você viu a palavra de Deus, a palavra, o parecer, a nota, né, do apóstolo Pedro. Ok? Vamos dar uma olhada nisso daqui, ó. Chegou aqui, já coloca o seu pedido. Coloca o nome dos familiares ou os nomes, respectivamente. E a presença de Deus vai agir na sua vida. Pai querido e maravilhoso Deus, Senhor dos exércitos, nós entramos na tua presença em oração. E diante da arca consagrada, representando a tua presença, o teu poder, a tua proteção. Pois a arca estando por 3 meses na casa de Obed-edom, o Senhor abençoou ele, a família, quanto tinha. Então, Pai, consagra esta arca. E todos que aqui pisarem hoje serão abençoados. Tua presença há de contemplá-los. Mudanças extraordinárias, curas maravilhosas. Portas que se abrirão. Milagres que vão acontecer na vida deste povo. As janelas dos céus se abrirão. Haverá prosperidade, haverá crescimento, aumento da visão. O Senhor dará saída para todos nós. Meu Deus, traga uma multidão, um mar de gente. Quebra as forças espirituais do mal, que porventura estejam impedindo as pessoas de virem. Que elas possam estar livres. E hoje certamente estarão aqui ou em uma de nossas igrejas, no Brasil ou no mundo. Pai, abençoa já os pedidos que aqui estão. Os nomes que aqui estão. Dentro da área. Eu entrego a Ti, Pai. E todos os domingos, até o último domingo do ano, estaremos orando, intercedendo. E o Senhor certamente abençoará. Guarda o teu povo, os seus filhos. Que oração bonita, né? Abençoe a todos que estão de posse da arca. Prospera, dê condição para que... Abençoe a todos os que estão de posse da mini arca. Fake news. Hã? Abençoe a todos que estão de posse da maquete, da mini arquinha. Feita aqui no Brás por qualquer pessoa, né? Posso investir na tua obra. Posso investir na sua obra. Vou voltar aqui, tá? Vara a tua obra, Senhor, nos compromissos. Em nome do Pai. Prospera, dê condição para que possa investir na tua obra. Salvar a tua obra, Senhor, nos compromissos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Dá uma olhadinha nisso aqui agora, ó. O seu nome, o nome do seu ente querido, por favor. Muito bem, né? Agora eu quero que você olhe isso daqui.
Santiago. Quinta, caneta ungida, R$100. Quarta, tijolo ungido, R$200. Terceira, pedra de construção, R$1.000. Segundo, colher de pedreiro, R$150. E acreditem, irmãos, martelo ungido, R$1.000. Bom dia, Brasil. Lembrando que a Central funciona 24 horas por dia, como hospital de almas, para atender o aflito e para atender você, que nesse mês de setembro vai tomar posse da sua Arca da Aliança. Oi, Valdemiro e sua turma está vendendo a Arca da Aliança no Hospital de Almas. A Arca da Aliança que já foi objeto tão sagrado para o povo há 6.000 anos atrás. Agora não está tão sagrado, está sagrado. Meu filho, o preço está sagadinho, viu? Está caro demais, está de 500 a R$1.000 a Arca da Aliança. Meu filho, lembra dos pobres. Os pobres não podem desembolsar assim de uma hora para outra R$500.000, não. Faça um precinho bom, uma promoção, uma Black Friday desse jeito. Só o gente vai comprar essa Arca da Aliança, viu? Valdemiro e sua turma no Hospital de Alma, vendendo a Arca da Aliança. Ou do projeto dos 7.000 que não se dobram. Você pode ligar agora aqui na Central, através do 0 Operadora 11 3577 3800 ou 0 Operadora 11 3488 3050. Você pode fazer a sua oferta agora, através desse QR Code que você está vendo aqui, ó, ao lado do seu televisor. Pega o seu smartphone, aponte para ele, você pode fazer a sua oferta de 1.000, de 500, de R$100 ou através do Pix, pix2@mpd.org.br ou através de uma transferência dessas contas Bradesco que estão aqui no rodapé do seu televisor. Exemplos, Roberto, de pessoas que já estão ligando, solicitando a Arca da Aliança. É o exemplo da Fabiana de Almeida Santos, era de Pedro Leopoldo. Muito bem, pessoal. Então nós vimos aí lindas orações, não é? Levando o povo a um erro gravíssimo, a acreditar que colocando seus pedidos ali dentro do baú, feito por qualquer pessoa, é bem importante deixar claro que um objeto extremamente sagrado, não é, para o povo de Israel, fora construído por pessoas sagradas e consagradas e não por qualquer um para fazer comércio. Ok? E não foi feito para ser vendido como maquete, uma mequetrefe de uma miniatura. Beleza? Segunda coisa. Você vai aprender, está aprendendo agora direto do hebraico a palavra de Deus. Ok? Presta bem atenção no que eu vou ler para você no capítulo 15, versículo 22 de 1 Samuel, que está dizendo assim, não é? 1 Samuel está dizendo assim: René Shemoa Mizevar Tov Lerashev Merelev Eilim. O que quer dizer isso? Olha que instrução linda aqui. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O que eu acabei de ler para vocês? Acabei de ler para vocês a palavra de Deus, ok? Agora, vamos nos atentar e ver aqui, antes de eu ler, o versículo-chave, a palavra-chave dessa minha pequena transmissão. Aqui é a Aline, uma judia que faz transmissão no seu canal, a Israel com a Aline, muito de bom gosto. Ela vai explicar um pouco sobre isso daqui no Museu do Templo, lá em Jerusalém, numa maquete dos utensílios da Casa de Deus, do Santo dos Santos. Lembrando que é uma maquete, ok? E não foi construída para ser venerada, adorada e nem para se fazer orações sobre ela. Beleza? Muito menos fazer dela um comércio. E o que de tão importante tinha no Santo dos Santos? Tinha aqui a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era o local da presença divina. Todo o tabernáculo era. Eu pessoalmente não gosto muito da tradução para o português de tabernáculo.
O nome tabernáculo em hebraico é Mishkan, que significa habitação ou morada. Significa que este local aqui é a morada de Deus. Então, acho que esse é um nome muito mais propício a esse local que simplesmente tabernáculo. E aqui, na morada de Deus, especificamente, Deus se encontrava entre os querubins da Arca da Aliança. Como está... Prestou atenção na colocação que ela fez? Ali no Mishkan, ou seja, ali no tabernáculo, e especificamente entre os querubins, Deus se encontrava. Deus se encontrava. Pretérito mais perfeito, não se encontra mais. Ok? E tem um detalhe também da Arca da Aliança, que aqui o sacerdote, o sumo sacerdote Gadol, ele derramava o sangue do cordeiro, que está acima da Arca da Aliança. Então, quem é o cordeiro para nós hoje, que acreditamos em Yeshua, o Messias, Jesus? Não é ele? Não é Jesus? Então Jesus está acima de tudo isso? Se Jesus está acima de tudo isso, o cordeiro, o Messias, não é? Conforme Isaías 53, me diz uma coisa. Ele disse que aquele que crer em mim fará as obras que eu faço maiores do que estas, não é? Aquele que guardar as minhas palavras. Se você crê em Jesus, por que você está se apegando a um mini utensílio falso, picareta, não é? Para comércio, pagando para receber bênçãos, se o sangue dele, o Cordeiro Jesus, aspergido sobre aqui, né, que caía sobre a tampa da arca, Jesus está acima disso. Se ele está acima disso, por que você está comprando algo que já foi feito lá na cruz e dado para você de graça, meu irmão e minha irmã, crente aí da Mundial, da Universal e das demais igrejas que estão trazendo essa doutrina pecaminosa para dentro da sua casa? Se liga na verdade de Deus, ok? Vamos dar uma continuação vendo. Escrito no seguinte versículo: E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então vejam que forte é essa passagem bíblica. O local de presença divina nesse mundo era exatamente aqui. Obviamente que Deus está em todos os lugares e Ele pode nos ouvir em todos os lugares. Mas Ele tinha um local especial nesse mundo, que era o tabernáculo, e depois do tabernáculo, o templo de Jerusalém. Okay. Agora, vamos falar da Arca da Aliança, que por si só é um assunto controverso. A primeira dúvida é como os querubins se pareciam. Quer dizer, aqui a gente vê a representação de dois querubins, mas a gente vai ver em diferentes lugares eles representados de uma maneira diferente da outra. Então a gente não sabe exatamente como os querubins se pareciam, mas eles talvez se parecessem dessa maneira, e entre os querubins era de onde Deus falava. Então, o que realmente importava aqui era, obviamente, a presença divina, mas muito importante é o que tinha dentro da arca. E agora, para fazer a abertura da arca, meu pai. Muito importante o que tinha dentro da arca. Deixa eu te fazer uma pergunta. O crente da Mundial, né, filhinho? Dentro do baú que está aí no altar da sua igreja, da Mundial, da cidade mundial, dentro do baú tem as 2 tábuas da lei de Moshe, que Deus deu. Tem uma porção do maná. Tem a vara, o cajado, o bordão de Araão que floresceu como milagre. Tem? Se não tem, é uma Arca da Aliança fajuta, mequetrefe, paragueixon. Aí, por favor, pode fazer as honras. As honras que tu faz para mim, né? Poder estar aqui e mostrar. E o que tinha dentro da Arca da Aliança eram 3 coisas.
A principal eram as tábuas da lei, e a gente consegue ver elas escritas aqui em hebraico antigo. Além disso, nós vemos a vara de Arão que floresceu e também um pote de maná. Vamos agora a mais um detalhe sobre a Arca da Aliança, para você ficar esperto. Isto daqui que eu estou passando é que é revelação do hebraico, das escrituras, para você não ser enganado e também para você não ser feito de comércio, negócio, para enriquecer esses caras como Valdemiro, Macedo e os demais falsos apostolinhos daí. Olha, se você tem esse objeto no altar da sua igreja, retire-o imediatamente. Se você faz uso dele para atrair pessoas, dizendo que se elas tocarem ali, elas vão receber bênção, você está fazendo essas pessoas serem amaldiçoadas e pecando contra o Eterno, e eu vou explicar logo o porquê disso, ok? Agora eu quero que todos vocês, né, os irmãos, as irmãs, os irmãos que gostam das Escrituras, da Bíblia Sagrada, para vocês entenderem, preste bem atenção em um detalhe que a Aline agora, ela está agora no Museu do Templo. Lá ela estava lá fora, numa outra gravação, na maquete do tabernáculo, ok? Do Mishkan, beleza? Agora ela está no Museu do Templo em Jerusalém, beleza? Preste bem atenção agora a esse detalhe sobre a arca. Preste bem atenção. E o que tinha de mais importante dentro do santuário era o Santo dos Santos, e ele ficava atrás do véu. E dentro do Santo dos Santos se encontrava o quê? A Arca da Aliança. E de todos os utensílios... Repare que o protótipo, repare que a construção, não é, de uma maquete, da maquete que está no tabernáculo, lá fora, construído, né, nessa parte turística, para as pessoas saberem como eram, e não para adorar e venerar, tem uma arca, e aqui nós temos uma outra arca, né, um outro modelo, mais refinado, tal, no tal Santo dos Santos, ok? Lembrando, não para adorar. E aqui não é o Santo dos Santos verdadeiro, do templo tal. Aqui é o Museu do Templo. É só para você ter uma ideia de como era, ok? Não é para se adorar nada, nem venerar nada, beleza? Vamos lá. Utensílios importantes do Templo de Jerusalém, um deles não foi feito. A Arca da Aliança não foi feita. Você reparou bem no que ela disse? A Arca da Aliança não foi feita. Um dos utensílios do templo não foi feito. Por que será? Aqui para nos lembrar de como a arca se parecia e nos lembrar da importância dela. Mas Presta bem atenção que no tempo em que Yeshua, no tempo em que Jesus, quando ele nasceu, quando ele viveu como criança, adolescência, jovem, até a fase adulta e até o seu ministério, pregações, curas, milagres, não é? Quando ele se manifestou, quando ele se batizou, tal, quando ele morreu na cruz, ok? E depois da sua ressurreição, esse segundo templo, não é? Esse segundo templo de Salomão, o segundo templo ali em Jerusalém, a Arca da Aliança já não estava lá dentro do Santo dos Santos. Você entendeu isso? Até o segundo templo já não tinha mais a Kadosh, não tinha mais a presença do Eterno, porque estava corrompido por pessoas como esse tal Valdemiro, Macedo, esse povo que fica fazendo da casa de Deus comércio, e é por isso que Yeshua, Jesus, entra com raiva, expulsa, derruba os cambistas, os camelôs da fé, cobrando uma série de coisas ali de forma exagerada, não é? E Jesus vai dizer, está escrito, essa casa será chamada a casa de oração, de comunicação entre o homem e Deus, mas vocês a transformaram em covil, em toca de ladrões, em covil de ladrões.
Quem está dizendo alguma coisa aqui sobre ladrão é Jesus, Yeshua, e não eu. Ok? Se você sentiu-se ofendido e quer processar, vá processar Jesus. Vá processar Deus. Quero ver se você consegue processar Deus. Ok? Vamos lá? A arca não foi feita segundo as instruções bíblicas, porque não se tem intenção de colocar ela dentro do terceiro templo de Jerusalém. Por quê? Esta maquete aqui não foi feita segundo as instruções bíblicas. Por quê? Não tem o original. Não tem as pedras dos 10 mandamentos ou das 10 palavras. Não tem as tábuas. Não tem a vara de Arão. Não tem o pote do maná. Como é que vai fazer uma arca? E como que, se não tem, por que vocês fazem isso e ainda pecam, enganando os irmãos, as irmãs de bom coração, de boa fé, que é esse povão todo, essas senhoras, pessoas que vão aí, que não conhecem profundamente as escrituras nem o hebraico, ô Valdemiro, e vendem arquinha para as pessoas? Hã? Vamos lá. Primeiro, porque a grande importância da arca não era a arca por fora, mas sim o que tinha dentro dela, principalmente as tábuas da lei. E por isso não faz sentido construir a arca sem ter as tábuas da lei. Mas tem mais um motivo muito especial. Porque a população de Israel, e principalmente aqui de Jerusalém, acredita que a arca não desapareceu, e sim que ela continua aqui na própria cidade, que os babilônios não. Muito bem, eu vou interromper, eu vou falar para você algo muito profundo e muito espiritual, ok? Terceiro templo não foi construído ainda, existem projetos e ideias, mas não se tem como construir, porque o espaço onde está o domo da rocha, ali, não é? É de cuidados, é de cuidados do povo palestino, ou seja, é de cuidado dos muçulmanos, onde se acredita que o profeta Muhammad, não é, pela tradição muçulmana, nesse domo da rocha ali, ele foi elevado aos céus. Beleza? E também porque no domo da rocha, onde era o santo dos santos, era ali, onde está o domo da rocha. Ok? Mas o tempo passou, veio o povo de Israel, saiu de Israel, e quem ficou ali, né, como cuidador, né, cuidando desse espaço, foram os muçulmanos. E ali embaixo é onde tem a pedra fundamental, aonde o pai Abraham tentou sacrificar o seu filho, aquela história que você já sabe. Ok? Só que tem um detalhe. O terceiro templo, ele vai ser reconstruído pela profecia escatológica de que o Mashiach, o Messias, virá. Ok? E ele virá quando tiver o terceiro templo construído. Então, a Arca da Aliança está guardada, preservada, em um local em Jerusalém, só será revelada e só subirá de novo para o terceiro templo, próximo à chegada do Mashiach de Jesus. Ok? Entenderam isso? Agora, presta atenção agora nesse detalhe que eu vou te mostrar, direto do hebraico e da palavra de Deus. Beleza? Não estou contra igreja nenhuma, não estou contra ninguém. Eu estou contra quem está cometendo vilipêndio, quem está pegando as coisas, as letras, os textos, os objetos sagrados, não é? E estão fazendo disso comércio, enganando você. Ok? Entendeu o que eu falei? Presta atenção no que eu vou te falar agora. Pois agora é o momento da revelação dessa transmissão. Você tem nas suas mãos as Escrituras, a Bíblia. Se você ama a Bíblia, se você tem respeito e entende e crê que ela é a revelação, é a palavra do Eterno, é a palavra de Deus para a sua vida. Lembra que eu li 1 Samuel? É melhor obedecer do que sacrificar. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. E os falsos profetas farão de vocês, o quê?
comércio, não é? Por amor ao dinheiro, à grana, ao poder, carro importado, mansões, jatinho, helicóptero, navio, enfim, coberturas de grandes apartamentos, de grandes condomínios fechados, não é? Fazendas, tal. Expliquei tudo isso já. Agora é a palavra de Deus, ok? Presta atenção nisso, que na narração do Cid Moreira, com a sua voz bonita, ele vai ler para você o que Deus disse ao profeta Jeremias para todo o povo de Israel. E vale até hoje. Você viu que a Aline disse que não tem como construir, fazer a Arca da Aliança, né? Porque não tem os originais. Não tem as tábuas da lei, não tem a vara de Araão e também não tem a porção do maná. Mas lá está aquela réplica como um símbolo para mostrar como que foi, como que era tal os utensílios. Mas não para se vender, para adorar, para tocar, para rezar, para orar, para colocar pedido de oração. Por quê? Por causa disso daqui. Dá uma olhada no que Deus disse, ó. Quando vocês se tornarem um povo numeroso naquela terra, ninguém mais falará a respeito da Arca da Aliança. Vocês não pensarão mais na Arca, nem lembrarão dela. Não precisarão dela, nem farão outra. Opa! E aí? Espera um pouco. Vocês não pensarão mais na Arca, nem lembrarão dela. Não precisarão dela, nem farão outra. Você viu aí? Aqui o Cid Moreira, ele está lendo Jeremias 3,16. Vocês não lembrarão dela, não pensarão nela e não farão mais outra. Esse texto está em Jeremias capítulo 3, versículo 16, que no hebraico está bem claro, né? Vehayar ketibur uferten baretz, ok? Bayanain, Rachemach, Neun Adonai, Lo Yorun od Aaron, Berit Adonai, Velo Yale Alef, Velo Iskervo, Velo Iforkedun, Velo Yen As. Continuando de onde eu parei, não é? Então, eu vou começar a ler o versículo de novo em hebraico, tá? Jeremias 3,16, Vehayar Kitibur Uferiten Baretz Chayamin Rachemach Neun Adonai Lo Yorun Aaron Berit Adonai Velo Yalealef Velo Ikeruvun Velo Ikeruvun Velo Ifkedun Velo Yen Aserot. Ou seja, e sucedeu que quando vos multiplicardes, não é? E frutificardes na terra, olha só, na terra, não é? Naqueles dias, diz o Senhor, não foi nem Moisés, não foi Josué, não foi um homem, não. Foi Deus quem disse para Israel através do profeta Jeremias, beleza? Nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, ok? Nem a visitarão, isto não se fará mais. O que nós fazemos então com essa palavra aqui, essas páginas da Bíblia? Hein, Valdemiro, ou Macedo, ou Renascer? O que eu faço com isso aqui? Hein? Povo da igreja que pega e desobedece totalmente às Escrituras. Pega para mim essa arquinha aqui, Miriam. Aqui. Desobedece às Escrituras, a voz do Eterno, a voz de Deus, que faz isso aqui, ó. Faz essa mini maquete aqui, que não tem nada a ver com o original, né? Essa mini maquete, ou aquela grandona que está no altar de vocês, que não tem a vara florida, o cajado de Araão, não tem as tábuas da lei e não tem o maná. O que eu faço com isso, hein, pastor? Hein, ô pastor? Ô apóstolo? Ô presbítero? Ou irmãos aí das igrejas modernas? O que eu faço com isso aqui?
que eu faço com a palavra de Deus? Fala para mim. Eu rasgo Jeremias 3,16? Eu rasgo a ordenança de Deus? Jogo no lixo? Porque você quer atrair as pessoas, porque na casa de Obed-Edom a arca esteve lá, e aí ele prosperou, abençoou os sonhos dele? É isso? Por causa da presença do Eterno? O que eu faço com Jeremias 3,16, pastor? Escondo ele do povo e mando comprar uma arca lá na Conde de Sazeta, ou ali no Brás, na região da Serra, ou no Brás? Manda alguém lá, né? Um carpinteiro, alguém, um marceneiro fazer, pinto de ouro, engana os membros da igreja, fazendo com que as pessoas coloquem pedido de oração e depois você tem que levar, agora leva a bênção, a presença do Eterno para a sua casa, para você ser próspero. Vocês da Mundial e da Renascer, das igrejas neopentecostais, cristãos, crentes, coloca na cabeça de vocês que aqui, ó, em cima da Arca da Aliança, lá, quando se fazia a expiação, o sumo sacerdote jogava o sangue que descia por aqui e rodeava aqui a tampa, né, e pingava lá dentro, o sangue do cordeiro. Quem é o cordeiro segundo Isaías? Cordeiro mudo. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não é Yeshua, não é Jesus? Esse sangue já não foi derramado sobre a Arca da Aliança? Simbolicamente falando, no sentido figurado, não foi derramado sobre o solo de Israel? Lá na cruz do Calvário? Não caiu? Espiritualmente não caiu sobre o sagrado? Não te purificou de todos os seus pecados? O próprio Yeshua não disse: aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas? Então por que você depende de uma arquinha mequetrefe, do Paraguation, do camelódromo da fé? Por que você tem que pagar 2.000, 1.500, 500 reais, hein, Valdemiro? Por que você não ensina isso para o povo da sua igreja? Hein, Valdemiro? Pilantrão da fé, malandrão. Por que você não ensina isso aqui para o povo da Mundial? Para de enganar as pessoas. Para pagar o seu condomínio caríssimo, seus carros caríssimos, suas fazendas, seus apartamentos de cobertura, seu jatinho, seu helicóptero. Tanto o Valdemiro, quanto o Macedo, quanto o Renascer, todas essas pessoas estão enquadradas, incluídas em João 10:10, se não me engano. O mercenário, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Todos vocês que seguem esses caras estão mortos espiritualmente, levados ao erro, à desobediência total de Deus. E você, pastor, que está com isso aqui, ó, no altar da sua igreja para atrair as pessoas, marketing, publicidade, para mexer com as pessoas, você também está enganando as pessoas. Você sabe o que está escrito, mas está enganando as pessoas. É por isso que vocês não gostam de mim. Por isso que querem me tirar do Facebook, do YouTube, do Instagram, não querem que as pessoas saibam a verdade. Nem judeu vocês são. Então, se utilizando de objeto judaico, um anacronismo horroroso, para tirar dinheiro das pessoas. É somente isso. Pecado, abominação, crime espiritual, não é? Prostituindo a palavra de Deus. É o que vocês estão fazendo, por comércio, por grana, para ficar bem na fita. E vocês que estão indo lá, crendo nessas coisas, também estão cometendo pecado, né? Estão sendo copartícipe, né? Estão lá de conluio com eles, ok? Essa é a verdade da palavra de Deus. Entenderam isso? Espero que vocês tenham a palavra de Deus no coração de vocês. Jeremias 3,16. Que Deus te abençoe poderosamente.